Um pouco de história. Como vai dizer Cícero, a história é a mestra da vida. Então é bom a gente olhar um pouco a história do nosso instituto para saber quem nós somos, né? Porque a identidade de uma realidade se desenvolve na própria história. Então nós somos filhos do Padre Gilberto Maria Defina, que vendo seminaristas que gostariam de viver a espiritualidade carismática, ele criou uma realidade chamada Fraternidade Jesus Salvador, na época Javé Salvador, para acolher pessoas da renovação carismática, e dentro disto surgem os institutos masculino e feminino. Primeiramente, o sonho era ter um seminário, mas Deus vai colocando no coração do padre o desejo de ter um instituto religioso. E por isso ele queria primeiro colocar votos, ele resistiu a isso até que ele cedeu e colocou os 4 votos, inclusive de fidelidade ao Papa. Então, em 17 de setembro de 94, ele faz voto perpétuo. E aí começa a vida do Instituto. Muitas coisas aconteceram nesse período, e muitas crises, porque a comunidade, quando inicia, muitas crises aconteceram, e ele escreveu uma grande constituição em que abarcaria todas essas realidades. Só que para aprovar um instituto era necessário ter uma constituição. Então foi feita de 98, mas ainda era grande porque integrava os diretórios. Com o pedido de Dom Fernando Antônio Figueiredo, de que deveria se adequar à realidade da igreja. Então foi começado grupos entre nós como seminaristas, isso em 1999, no qual nós pegamos a Constituição de 94 e começamos a destrinchar aquilo que seria diretório, aquilo que seria material de Constituição. Foi questionado isso por alguns membros do próprio Instituto, se parou, e aí o Dom Fernando foi conversar com o Padre Gilberto, falando que isso era obedecer à igreja. Então o Padre Gilberto falou, então continue esse estudo. Até que no ano de 2001 fizemos reuniões e mais reuniões que seriam pré-capitulares, destinadas a vermos quem nós éramos, como seria a Constituição, como seria principalmente com relação ao próprio carisma, né? Que aí frases que inclusive estão nas constituições hoje vêm desse processo de estudo. Essa é a nossa história. Padre Gilberto, então, em fevereiro de 2002, há 23 anos atrás, presidiu o primeiro capítulo. Questões como espiritualidade carismática, que ele colocou como a prática dos dons, colocar os dons carismáticos em prática, foi conceito que ele colocou porque havia dúvidas em nosso coração. E foi passado um pré-projeto de Constituição que nós, junto com ele, fomos alinhavando. Nesse capítulo se tirou a primeira foto, que não é essa, mas tirou a primeira foto capitular. Por quê? Porque era essa história de que o Padre Gilberto queria uma família. No fim da vida, Deus me deu uma família. Então a visão de vida religiosa do Padre Gilberto era trazer o antigo para o novo sempre com essa essência, por isso a fidelidade ao Papa, por isso essa dimensão de ser verdadeiramente católico, mas aliado a tudo aquilo que é o batismo no Espírito Santo, espiritualidade carismática. Então os pesos são iguais, vivendo dentro desse esplendor litúrgico, que é essa dimensão do louvor em primeiro lugar na liturgia. Houve muita desavença, muito problema, mas o Padre Gilberto, na sua paciência, foi nos conduzindo. E frases como eu quero meus filhos livres, então essa dimensão de liberdade, né? Essa coisa de ter uma certa liberdade, mas a vida religiosa, e assim nós somos indo. Nós poderíamos ter feito muitas obras na vida, mas Deus nos colocou em primeiro lugar
fazendo pastoral na Paróquia Santa Catarina, e depois outras pastorais como na Rainha da Paz foram surgindo e nós fomos imergindo na vida paroquial. Hoje nós somos um instituto que 90% da nossa vida são paróquias. Então nós somos muitas vezes disso. Há outras dimensões como Bororé, como a século XXI, mas nós somos essencialmente isso. No capítulo de 2008, aí foi-se ver os diretórios, se estudou tudo isso e se fez um projeto de Constituição aprovado encaminhando para a aprovação, que aconteceu em 2014. Então, a estrutura que existe hoje, ela é uma estrutura que foi fruto, que começou com o Padre Gilberto no ano de 2002. E essa estrutura foi sendo formada através, principalmente do diálogo, das assembleias, porque somos verdadeiramente religiosos quando nós vivemos essa dimensão comunitária, porque é vida fraterna em comunidade. Então, essas dimensões todas é que nós fomos aprendendo durante o tempo. E esse é o sonho que o Padre Gilberto tinha lá e que se concretizou com aqueles que, de acordo com o Dicionário da Vida Consagrada, são os cofundadores, aqueles que fizeram aquela comunidade fundante. E surgiu então o Instituto, que foi aprovado no ano de 2014 e estamos aqui. Então nós devemos ter bem claro a história e não perder a dimensão histórica do nosso Instituto. Então que essa história é muito preciosa e ela, com a família salvista, junto com as irmãs, junto com a Ordem Terceira, hoje com a Irmandade Nossa Senhora Pentecostes e outras realidades, mas forma esse ideal que seria o que o Padre Gilberto falou no início. O que seria a Fraternidade de Jesus Salvador? Uma grande árvore com essas diversas dimensões, vivendo o carisma do louvor de Deus. Esse é o nosso carisma, o louvor de Deus. Esse é o nosso carisma, o louvor de Deus. E não outra coisa. Essa é a herança do nosso fundador e nós queremos vivê-la e que Deus nos dê essa graça.